Olá, querido, olá, querida, que a paz e a vida do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou o pastor Alain Amora, da Paz e Vida, sede regional em Juazeiro do Norte. E é um prazer estar de volta com vocês em mais um quadro Momento de Fé. E esses dias, recebi de Deus algumas palavras muito fortes que falaram ao meu coração, falaram também ao coração dos membros da Paz e Vida, e eu acredito que essa palavra também vai falar ao teu coração. E ela se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Antes de ler, eu quero passar para você o contexto desta palavra. O povo de Israel sempre foi perseguido por um povo chamado filisteu, ou melhor, filisteus. E esses filisteus, eles queriam tomar aquilo que Deus deu ao povo de Israel. Eles queriam tomar a terra prometida por Deus ao seu povo. Ele queria tomar os bens de Israel. E de tempos em tempos, os filisteus, eles se preparavam para guerrear contra o povo de Israel. E vai acontecer uma situação muito desconcertante, pois os filisteus, eles vão para a guerra contra Israel, e à frente dos filisteus estava o maior de todos os seus guerreiros, um homem que tinha uma estatura elevada, chamado Golias. Era um gigante, era um homem forte, experiente na guerra, habilidoso com a lança, com a espada. E quando o exército de Israel se deparou com aquele gigante, todos tiveram medo e se esconderam, por incrível que pareça. O povo que conhecia e conhece o Deus das batalhas, o Deus que é conhecido na Bíblia como o Senhor dos Exércitos, o povo que teve tantas vitórias que eram aos olhos humanos impossíveis, agora vão recuar diante do gigante Golias. E Davi era um jovem de 17 anos, pastor de ovelhas, e ele estava indo ao lugar onde estavam os exércitos para levar as marmitas dos seus irmãos, que eram soldados do povo de Israel. E quando Davi chegou próximo daquele arraial de soldados israelitas, e ele ouviu aquele filisteu afrontando e dizendo: tem algum homem aí que possa me enfrentar? E nenhum dos soldados de Israel respondia. Davi ficou tão indignado com aquilo. Davi, ele ficou tão revoltado, porque aquela afronta não era somente contra Israel, mas era contra o Deus de Israel. E ele ficou mais irado por causa da postura daquele povo que conhecia o Deus de vitória, uma postura de covardia, uma postura de medo. Essa não é a postura de alguém que conhece a Deus. Davi vai mostrar qual é a verdadeira postura de uma pessoa que conhece o Deus verdadeiro. E sabe o que é que Davi vai fazer? Ele vai se dispor a lutar contra aquele gigante. Ele vai se colocar à frente para tomar posse daquela guerra, tomar posse daquela vitória, melhor dizendo. E ele vai dizer aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 32, está escrito: e Davi disse a Saul, Saul era o rei de Israel, que também estava se escondendo, com medo do inimigo. O rei Davi, ou melhor, o Davi, aquele jovem pastor, que ninguém ainda nem conhecia ele,
Ele vai dizer: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Que palavra tremenda é essa? Davi vai dizer: não fiquem com medo, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou guerrear contra ele. O povo estava aterrorizado, com medo, mas Davi, ele vai se dispor a guerrear. Essa é a postura de um homem, de uma mulher que conhece a Deus. Diante dos gigantes que surgem na caminhada, ele não se acovarda, ele não se esconde por trás do medo, mas ele vai para cima da batalha, ele vai para cima do gigante. Mas Davi, ele vai receber uma palavra negativa, e por incrível que pareça, daquela pessoa que era para motivá-lo. O rei Saul, quando vê o Davi se dispondo a ir à guerra, ele vai dizer aqui no versículo 23, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir à peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aquele que era para dizer: vai, enfrenta o gigante, porque o Deus de Israel será contigo. Ainda que ele talvez até nem acreditasse que Davi pudesse vencer, mas ele teria que dar aquela palavra de motivação, aquela palavra de incentivo, de coragem. Mas ele vai dizer: você não pode, você não vai conseguir, você não vai vencer. E talvez essa é a situação que você está vivendo. Os gigantes têm se levantado contra a sua vida. É o gigante da crise, é o gigante do desemprego, é o gigante de uma doença incurável, é o gigante da crise conjugal. E pessoas têm dito para você: você não vai conseguir vencer. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode vencer. Se você fizer uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o maior gigante, aquele que é o Todo-Poderoso, você vai vencer não só esse gigante, mas todos os gigantes que surgirem na tua caminhada. Davi, ele tinha uma aliança com o Deus de Israel, e ele sabia que por causa dessa aliança, ele iria vencer. Porque quando alguém tem uma aliança com Deus, Deus passa a pelejar por aquela pessoa. Davi, ele vai ser afrontado, o gigante vai olhar para ele de cima para baixo e vai dizer: ô pivete, ele vai olhar para Davi e vai dizer: ô pivete, eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pau, com pedra? O gigante vai dizer: ainda hoje eu vou estraçalhar todos os teus ossos e vou dar aos animais. Mas o Davi, ele não se deixou aterrorizar por aquela afronta. Davi olhou para Davi e disse: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E Davi pegou uma pedra, colocou numa funda e foi para cima do gigante. E o que mais me deixa impressionado com essa palavra é que aquele gigante estava totalmente protegido, ele tinha uma armadura, ele tinha um capacete, mas havia uma brecha na fronte, na testa daquele gigante, havia uma brecha. A chance de Davi acertar aquela brecha era de 1%. Mas quando a pessoa ela tem fé, Deus faz o improvável acontecer. Davi lançou a pedra através da fé e Deus fez a pedra atingir justamente o local aonde não havia proteção da armadura. E para encerrar esta mensagem, esta pedra que Davi lançou na fronte do gigante representa Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas Deus constituiu como pedra fundamental. E eu te digo, através desta pedra chamada Jesus, você vai vencer todos os gigantes. Você quer receber Jesus como teu único Senhor e Salvador?
Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu confesso que sozinho eu não posso vencer, mas eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Eu convido você para estar comigo na Paz e Vida nesta quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, na Rua São Paulo, número 1707, abaixo da linha do trem. Venha conosco lutar e vencer grandes gigantes.